Hoje eu quero falar um pouquinho do porquê que eles têm outra, né? Porque quando eles nos deixam, eles já engatam em outra pessoa muito rapidamente. Infelizmente, tem sido um assunto até bem recorrente, pelo que eu sempre vejo, né? Quando eu tô tratando de algum assunto falando sobre narcisista, tá? O que acontece é que várias pessoas ficam indignadas, e isso principalmente as mulheres, né, são as que mais sofrem nesse sentido, elas falam muito sobre isso. Ah, porque ele saiu e já tá com a outra, porque ele saiu e já sumiu com a fulana, porque ele já tá morando junto, porque ele já tá postando foto, porque isso, porque aquilo, enfim, né? Inclusive já falamos dos porquês, né, de alguns porquês da vida aqui. Porém, gente, o que a gente precisa entender, né, não só eu como vítima também de um ex-narcisista, mas como também quem tá me ouvindo, é que eles já fazem isso propositalmente, tá? Essa triangulação, como é chamado, ela já é feita de propósito. Então, quando eles estão com a gente ainda, antes mesmo do descarte, isso já acontece. Então, o que eu quero dizer, gente, é que assim, que fique bem claro até antes, fazendo aqui uma observação, que não é que eu tô falando das mulheres, porque só as mulheres sofrem com isso, tá? Não, gente, eu sei que os homens também sofrem. Mas eu tô falando hoje especificamente para as mulheres, por quê? Porque normalmente quem relata mais essas questões de ficar brava, indignada, triste, enfim, né, com raiva, com ódio, são as mulheres. Eu não tenho nenhum homem aqui no meu perfil que tenha feito um comentário de ela saiu e já tá com outro. É muito raro você ouvir isso. Mas geralmente as mulheres, elas falam mais. Então por isso que eu estou falando voltado para as mulheres, tá, gente? Mas só para ficar claro, não é que eu faço questão e defendo um gênero. Eu gosto sempre de deixar muito claro isso nos meus vídeos, tá? Na verdade, todo mundo sofre. Homem ou mulher, não importa que se relacione com o narcisista, seja ele homem ou mulher, não importa, vai sofrer, tá? Porque narcisista é tudo igual, só muda a figurinha. Mas eles são iguais, fazem as mesmas coisas, tá, gente? Então quando eu falar, ele, não se ofendam os homens que lidaram aí ou lidam com mulheres narcisistas, porque não é uma ofensa e nem tô separando por gênero, tá, gente? Só pra ficar claro, tô falando mais com o público que acaba me respondendo. Então voltando ao foco, o que eu quero que vocês entendam é assim, gente, por que que o narcisista engata com outra? Porque ele precisa de suplemento. Ele não vive sem ninguém. O narcisista, e é isso que todo mundo precisa colocar aí na cabecinha, colocar isso aí no consciente, aí no subconsciente, em todo lugar da mente, que o narcisista, ele não te troca por outra porque ele sentiu atração, porque ela é mais bonita, porque ela é mais magra, porque ela é gorda, baixa, alta, magra. Não, gente, o narcisista, ele não troca por uma característica física, ele não troca de pessoa porque ele acha aquela ou a outra, ou isso, ou aquilo mais bonito ou mais gostoso, gente. O narcisista, ele troca de vítima, só isso, para usar, descartar, fazer o que ele quer e tchau. É só para isso, em resumo. Então, não levem pro coração. Eu sei que é dificílimo, tá? Eu aqui falando, eu nem posso julgar, porque eu também não tô nesse lugar de fala, eu também sinto essa dor e sei a de vocês e entendo, tá, gente? Pode não parecer, mas eu entendo. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que o narcisista não é como nós, empata, né? Que é como consideram a gente. Eu acho um absurdo essa palavra, acho horrível essa palavra, inclusive. Mas eles não são como nós, como as vítimas. Nós temos coração, sentimento, amor, vontades, empatia, respeito, né? Então, quando a gente se relaciona com pessoas, a gente tem tudo isso. Né? A gente confia, a gente respeita, a gente gosta e ama de verdade. Mas essas pessoas não conhecem nenhum desses sentimentos que eu acabei de dizer aqui. Aliás, eles não conhecem nenhum na vida. Então, o que eu quero dizer pra vocês, para, gente, de se martirizar com isso, sabe? De ficar assim, ai, meu Deus, o que que eu vou fazer? Ele me trocou por outra, porque ele nunca me amou, porque ele nunca gostou de mim, ele me trocou porque eu acho que eu tava gorda, porque eu tava muito magra. Não, gente, ele te trocou porque ele não presta. Ela não presta. É só por isso. E porque eles precisam de suplemento. Se vocês pegarem aqui a sequência dos meus vídeos, vocês vão ver que eu tenho um vídeo que eu falo exatamente do que? De energia. Eles vivem como se fossem vampiros, traduzindo de uma... sei lá, vamos colocar aí num português muito claro. Eles só usam a gente porque eles precisam. Eles, imagina assim... Independente de você acreditar ou não em vampiros, mas imagina assim, que nesses filmes de ficção. Tem lá o vampiro ele precisa do quê? Da energia do outro, lá do sanguinho do outro, né? Senão ele não sobrevive. E quanto mais ele vai mordendo pessoas, sugando pessoas, ele vai ficando cada vez mais forte. Só que essas pessoas em questão, elas vão fazendo o quê? Ou morrendo ou se contaminando, digamos assim. A grosso modo, dando esse exemplo aqui, é o que acontece com a gente. Porque eles vão acabando com a nossa energia de uma forma que parece que a gente tá morrendo. Porque quando o que acontece é, ficamos doentes, vivemos tomando remédios, ficamos aí com algumas pessoas já me relataram com câncer, com fibromialgia, com dores de coluna, como eu também já relatei aqui, dor de coluna, enxaquecas enlouquecedoras, entre outras e outras doenças que eu tive, outros problemas de saúde, e tem inúmeras pessoas aqui, perdão, que relatam isso. Então, gente, o que eu quero que vocês entendam é,
Parem de ficar tentando achar o porquê ele está com outra. Ele está com outra porque ele precisa da outra. A outra, pra ele, é uma vítima novinha. Imagina ali, ó, vocês querem entender? Lembra de vocês no começo? Vamos lembrar da gente no começo? Como a gente estava quando a gente conheceu essas pessoas? Feliz, alegre, achando que encontrou o amor da vida. Não foi isso? É a mesma coisa agora. Essa vítima, ela tá pensando que encontrou o amor da vida. Só que, falando dos narcisistas, você já acabou, esgotou o suprimento dele. Você já tá esperta, já sabe o que ele faz, já sabe as artimanhas, já reage, porque muitas vezes quando a gente já tá no estágio final, a gente já tá reagindo. E eles não querem isso. O que eles querem, resumindo, é uma vítima empata, como todo mundo gosta de chamar a gente, uma vítima novinha. Imagina ali, ó, sangue fresquinho, a pessoa não sabe nada da vida dele, vai acreditar em tudo que ele faz, como nós um dia acreditamos. Então, gente, imagina que essa próxima vítima, ela foi você, né? No caso, ela será você, né? Ali, como foi no passado. Então, gente, ele só trocou de vítima porque ele precisa de energia nova, sangue novo. E você não dá mais isso pra eles. Quer ver um exemplo também que eu possa dar? Fora esses aqui, ó, pra quem não acredita em vampiro, eu vou dar um outro exemplo. Vamos lá. Vamos colocar no exemplo, assim, que você entrou no trabalho. Trabalho novo, emprego novo, você tá ali cheio de gás e vitalidade. E aí, você começa a ver que a empresa que você tá trabalhando não é mais aquilo que você pensava, né? Então, a empresa começou a atrasar pagamento, começou uma série de assédio moral, começou a te explorar, ou seja, te exigir mais do que o cargo que você foi contratado e o que você tem que fazer, né? O seu escopo de trabalho. Aí você começou a ver como eles tratam as pessoas. E aí você enxergou, depois de um tempo, que pode ser 3 meses, 1 mês, 1 ano, 2 anos, que essa empresa é tóxica, é ruim. O que vai acontecer? Aquele gás de lá, quando você ainda estava no período de experiência, acabou. Porque você já tá, ó, só ladeira abaixo. Ou seja, você entrou no gás, nossa, vou dar meu sangue, meu melhor, porque eu quero crescer na empresa. Só que quando você começa a assistir o que é essa empresa, automaticamente você para de ser o funcionário exemplo. Você começa a ser o funcionário básico. Por quê? Porque você já viu que não vale sua energia, certo? Então, é a mesma coisa quando quando o narcisista tá com você. Ele tá no gás com você porque você tá fresquinho ali, ó. Você tá bombando energia. Quando ele já sugou o que ele quis, você é o funcionário que não presta mais. É o funcionário mediano, ou aquele funcionário que, isso aí deixa aí, ou manda embora, porque ele não tá mais no gás. Só que, é claro, como do jeito que eu dei o exemplo aqui da empresa, o narcisista também não enxerga os erros dele. Ele vai achar, mas, poxa, a gente dá benefícios, a gente faz isso, faz aquilo. Por que o cara tá tão insatisfeito aqui na empresa? Com o narcisista é igual. Ele não vê o erro dele, ele vê o seu. Aliás, aquele que ele cria pra você. Então, gente, resumindo, é isso. Param e saiam dessa paranoia. A outra é só a próxima vítima e ela só tá ali, como eu dei os exemplos aqui, porque ela tá no gás, cheia de energia. Daqui a pouco elas vão virar vocês, vão virar eu, vão virar um de nós. Então não se preocupe, o narcisista ele só troca de vítima porque ele precisa de energia nova. E isso quando ele não triangula ali, né, como que falam, né, que ele faz essa triangulação, ou seja, ele já está com essa pessoa e com mais outra e com mais outra, enquanto ele tá fazendo ali o descarte com você. Então saiam disso, não pensem nisso, deixa essas pessoas pra lá.